Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós vamos falar da seguinte questão: são todos os demônios iguais? Não, não são todos os demônios iguais. É fato que todos os demônios estão afastados da intimidade com Deus, afastados do céu, como vimos na outra aula, mas também é fato que uns demônios estão mais longe de Deus que os outros, que há demônios mais perversos que os outros e que cada um tem uma deficiência específica e por isso tenta o ser humano numa área específica. Então os demônios são diferentes. Eu estou fazendo esse programa baseado no livro Summa Demoníaca, de José Antônio Fortea, que é um tratado de demonologia e manual de exorcistas, muito bom, da Palavra Impressa Editora. Na questão 4 ele responde isso: todos os demônios são iguais? Não. Embora a raiz da revolta dos inimigos de Deus foi a soberba, nós sabemos que cada um dessa soberba, dessa rebelião, cada um nasceram outros pecados. Por isso que a igreja chama de pecados capitais, né? Dessa raiz de orgulho existem alguns pecados derivados disso. Então, alguns demônios, eles pecam mais pela ira, outros mais pelo egoísmo, outros mais pela cólera, outros mais pela sensualidade. Cada demônio tem a sua psicologia, o seu jeito particular de agir. Tem demônios que levam a pessoa à prostituição, tem demônios que levam a pessoa a vícios, a bebedeira, outros a pornografia. Cada um, não estou dizendo que todo mundo que faça isso está endemoniado, não estou dizendo isso, e nem que a gente possa jogar a culpa no demônio. Estou dizendo que cada espírito maligno, cada demônio, cada anjo maligno, que é um demônio, age especificamente numa pessoa. Existem os demônios mais falantes, existem os demônios mais irônicos, os mais depreciativos, existem demônios de diversas naturezas, vamos dizer assim. São Paulo cita 9 hierarquias dos anjos. As hierarquias mais superiores, as hierarquias superiores são as mais poderosas, belas e inteligentes que as inferiores. Cada anjo, cada demônio e cada anjo e demônio são diferentes, distintos uns dos outros. Então, eles são bem diferentes uns dos outros. O canto dos anjos, quando a gente lê na Bíblia que existem anjos que cantam louvores a Deus, certamente o seu canto não sai da voz, né? Já que se trata de um louvor espiritual que imita a sua vontade de conhecer, amar e louvar a Trindade, ou de depreciá-la. Então o canto dos anjos, os anjos não têm boca, eles não se comunicam através da boca, mas de linguagem ininteligível. Portanto, quando se fala que um anjo canta, ele não está cantando, né, como a gente imagina, vocalmente falando. Por isso, como a linguagem dos demônios são ininteligíveis, ele age através, como se fossem pensamentos, o inimigo pode agir sim, causando perturbação no sono das crianças, pesadelo na vida de outras pessoas. O inimigo pode levar a gente a ter pensamentos que a gente acha que são nossos, e às vezes são do inimigo, pensamentos de suicídio e qualquer outro tipo de pensamentos. Então, pode tentar de maneira ordinária os homens. E é lógico que existe uma hierarquia demoníaca. Todos os demônios são iguais? Não. Existe também uma hierarquia. Existe o chefe, existe os seus seguidores, cada um numa hierarquia. Os exorcistas já comprovam por experiências que existe essa hierarquia, além da Bíblia comprovar isso. Por exemplo, existem exorcistas, existem casos de exorcismo que os demônios mais fracos, eles permanecem no corpo de uma pessoa, mesmo querendo sair por estarem sofrendo pelo exorcismo, porque um anjo superior o obriga a ficar. Então, o anjo mais forte tenta que esse demônio não saia do corpo da pessoa, enquanto ele, pelo exorcismo, por estar sofrendo, gostaria de sair. Então existe uma hierarquia, não dá para saber como um anjo consegue submeter outro, como um demônio consegue submeter outro. Uma coisa que um amigo meu fala muito, é verdadeiro isso, Padre Jorge, o demônio não tem amigos. É errado dizer assim que o demônio ama outro demônio. Só existe ódio, não pode vir nada de bom do espírito maligno. Então, quando eles agem em conjunto para destruir o homem ou
alguma obra espiritual que o homem esteja trabalhando, ele faz isso simplesmente por um motivo comum, né? Sabe aquela história, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? É mais ou menos assim. Eu não sou teu amigo, mas nós temos um inimigo em comum e vamos atacá-lo. Então é triste porque o demônio não tem amigos, ele tem servos, ele tem escravos. Ninguém se torna amigo do demônio. Às vezes uma pessoa faz pacto, ela pensa que o demônio a faz acreditar que ele virou amigo dela e por isso vai ser servido pelo demônio, virou amigo do demônio. Mas isso não é verdade, isso é uma farsa. O demônio não tem amigos, o demônio é soberbo, um quer ser maior que o outro. E é uma humilhação para os demônios de hierarquia menor ter que se sujeitar aos demônios de maior hierarquia. Então, os demônios são sim de naturezas diferentes, de hierarquias diferentes, tentam em pecados diferentes e têm deformidades espirituais diferentes. Quais são os nomes dos demônios citados na Sagrada Escritura, ou pelo menos alguns? Satã é o mais poderoso, inteligente e belo dos demônios que se rebelaram. Satã é a palavra usada, ou Satanás, no Antigo Testamento. A sua raiz primitiva significa atacar, acusar, ser o adversário e resistir. Satã significa adversário, inimigo e opositor. Diabo é como no Novo Testamento Satã é chamado. Então, diabo vem do verbo grego diabolô, acusar. As pessoas usam a palavra diabo e demônio com o mesmo significado, mas não são a mesma coisa. Na Bíblia não quer dizer a mesma coisa. Diabo é usado para um ser específico, o chefe dos demônios. E demônio são os sucessores, são os seguidores, são os outros espíritos malignos que andam nos ares, como conforme Paulo, Efésios 6, para tentar o homem. Esses dias eu vi uma homilia de um sacerdote que me fez pensar. Ele dizia da tentação de Jesus no deserto. E ele dizia que aquela tentação não foi uma tentação demoníaca, mas foi uma tentação interna de Jesus, porque Jesus era homem. Isso beira assim, até uma heresia. Por quê? Porque Jesus, ele não tinha concupiscência, Jesus não tinha a descendência do pecado original, ele não tinha essa tentação interior. Marcos 7, Jesus fala, é do interior do homem que se sai o adultério, fornicação, briga, impaciência. É do coração do homem. Não é o que vem de fora que mancha o homem, mas é o que vem de dentro do homem. Isso é válido para toda a criação. Nós temos um pecado original, a chamada tendência ao pecado, concupiscência, que está dentro de nós. Para Jesus isso não é verdadeiro. É lógico que essa figura do demônio que a gente vê da Idade Média, chifre, tridente, rabo, é claro que isso não é real, né? O demônio não tem forma. Ele pode adquirir uma forma, mas o demônio não tem forma. O demônio é um anjo. Então isso é uma maneira de representar. Mas não é porque a forma dele não corresponde à realidade que o demônio não é uma realidade. O demônio é uma realidade que diversos papas, Paulo VI, por exemplo, reafirmou continuamente que ele é sim um adversário, não é uma força impessoal. Tem aqui Beelzebu. Beelzebu, normalmente esse nome é utilizado como sinônimo do demônio, provém de Baal Zebu, que significa Senhor das Moscas. Aparece em 2 Reis, capítulo 1, versículo 2. Tem o demônio chamado aqui Lilith, aparece em Isaías 34:14. A tradição judaica considera como um ser demoníaco. Na mitologia mesopotâmica é um gênio com cabeça e corpo de mulher, porém com asas e pés de pássaro. Asmodeu, que aparece no livro de Tobias. O termo procede do persa Aesma da Eva, que significa espírito de cólera. Seirim aparece em Isaías 13:21, Levítico 17:7, em Baruque 4:35. Se pode traduzir como os peludos, deriva do hebraico, que significa peludo ou bode. Tem os demônios, que vem do grego daimon, significa gênio. Belial ou Beliar, que vem da raiz Baal, que significa Senhor. Aparece em 2 Coríntios, citada por Paulo, capítulo 6, versículo 15. Apolion significa destruidor. Aparece em Apocalipse 9:11. Sobre ele, disse que seu nome em hebraico é Abaddon, que significa perdição e destruição. Lúcifer
um nome extra-bíblico que significa estrela da manhã. A imensa maioria dos textos eclesiásticos usa o nome de Lúcifer como sinônimo do demônio. Porém, o maior exorcista da Igreja Católica, Gabriele Amorth, considera que é o nome próprio do demônio que está em segundo lugar em importância na hierarquia demoníaca. Veja, isso é a opinião de Padre Gabriele Amorth, não da Igreja Católica, nem bíblica. É a opinião de um exorcista. O autor desse livro está dizendo assim: eu sou dessa mesma opinião, e o que conhecemos pelos exorcismos confirma que Lúcifer é alguém distinto de Satã. Então, quando eles vão exorcizar, eles viram que Satã é um demônio, Lúcifer é outro, não são a mesma pessoa. Mas dá para acreditar no demônio se ele é o pai da mentira? Não. Dá para bater papo com o demônio? Se deve bater papo com o demônio? Não. Quando se vai exorcizar alguém, você deve fazer um espetáculo, chamar essa pessoa na frente dos outros para mostrar o poder de Deus? Não, porque você está ridicularizando a pessoa. E outra, você está ridicularizando uma criatura de Deus. Claro que é deformada, que é adversário, que se submete, mas a gente não deve ridicularizar criatura alguma de Deus. Aqui ele coloca a título de curiosidade, que eu achei interessante. Ele diz que em um exorcismo, um demônio revelou a hierarquia dos anjos mais poderosos no inferno na seguinte ordem: primeiro é Satã, segundo Lúcifer, terceiro Beelzebul, quarto Belial e quinto Meridiano. E ele reafirma que é segura essa hierarquia? Não, porque vem de um demônio. Claro que o demônio, se ordenando em nome de Jesus Cristo, ele tem que falar a verdade, ele não pode mentir, mesmo que ele queira. Porém, por natureza, ele é o pai da mentira, e a nossa fonte segura é a Sagrada Escritura, né? Toda revelação particular, uma aparição de lá, uma palavra de uma pessoa ou outra, ela tem que sempre ser vista com cautela. A igreja nunca vai aceitar nada que esteja em desconformidade com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então, nós vimos aí alguns anjos, né, presentes na Sagrada Escritura. E alguns desses nomes mostram aquilo que eles fazem. É interessante que existem anjos para cuidar de países, anjos para tentar políticos, anjos da guarda, demônios de acusação. Existem anjos e demônios em diversas hierarquias. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, Portugal, antes da aparição dela aos pastorzinhos, apareceu para eles o anjo responsável por Portugal. Então, cada país, e isso vem da doutrina de São Tomás de Aquino, existe um anjo protetor ou um demônio acusador para levar aquele país para a perdição. É altamente organizado. São Padre Pio, místico muito contemporâneo, santo canonizado por João Paulo II, e que faleceu mais ou menos ali entre 60 e 70, ele afirmou o seguinte: se os anjos, ele fala especificamente dos demônios, se os demônios tomassem a forma de um grão de areia, eles obscureceriam o sol, você não conseguiria enxergar a luz do sol, de tantos demônios que existem. Claro que existem mais anjos, a gente já viu, porém existem muitos e muitos demônios espalhados nos ares. Segundo São Tomás de Aquino, o número de demônios é maior do que o número de homens que já viveu, que vai viver e que ainda viverá. Ele tem um estudo muito rico e amplo sobre isso, que não cabe a gente entrar em detalhes. Primeiro, porque eu não saberia explicar. Segundo, porque tomariam aí pelo menos umas 10, 12 aulas somente para explicar essa situação. Mas você pode pesquisar a doutrina angélica com relação aos anjos e demônios de São Tomás de Aquino. Então, os anjos não são iguais, eles têm hierarquia, não existe um demônio amigo do outro, não existe demônios bons, não existem demônios bons. O demônio não faz nada de graça. Se ele dá alguma coisa para alguém, depois ele cobra. E se ele faz alguma coisa, sempre que aparentemente, aspas, é boa, é sempre pensando numa maldade maior. Então, quando alguém consegue uma cura que tem origem demoníaca, essa pessoa vai ter algum problema maior depois. Ela vai estar amarrada espiritualmente,
vai perder a vontade de orar, ou das coisas de Deus, ela vai estar contaminada. Então o inimigo não dá nada de graça. Ele veio para roubar, matar e destruir. Paulo cita na Sagrada Escritura: veio roubar, matar e destruir. Não existe bondade no inimigo, e não existe maldade nenhuma em Deus, porque Deus é inacessível ao mal, segundo a palavra de Deus. É bom explicar muito isso, porque a nova era às vezes coloca tudo no mesmo saco, dizendo que Deus não é tão bom, ou que o inimigo não é tão ruim, e às vezes tenta-se deturpar essa figura negativa que dizem alguns que a igreja colocou no maligno, que ele não é tão mal quanto parece. Sim, ele é mau, sim, ele é perverso, ele é destruidor, e ele tem um projeto em mente: levar a maior parte dos homens à perdição. Tantos místicos já tiveram a visão do inferno, Santa Faustina, os pastorzinhos de Medjugorje e tantos outros, e mostraram que o inferno sim é real, o inferno existe. Por exemplo, a Santa Faustina, Jesus mostra o inferno aterrador, principalmente como, não sei se eu posso usar essa palavra, um lugar, não sei se é correta essa palavra, onde a pessoa tem remorso contínuo da consciência, ela se enxerga aos olhos de Deus. E o pior, ela sabe que está ali porque ela mereceu estar ali. Ninguém vai para o inferno sem merecer. Muitas pessoas saem do inferno sem merecer, não vão, são salvas sem merecer, mas ninguém foi condenado sem merecer. Então aqui é a hora da prova, é aqui que nós devemos viver. Eu sei que para muitos que estão vindo essa aula quinta, eu vou parecer um maluco, um doido, às vezes até para alguns um fundamentalista. Só queria te dizer o seguinte: eu sou uma pessoa que tem formação superior, eu não sou um iletrado. Todo mundo pensa assim: o cara que fala de anjos e demônios é um iletrado, é um analfabeto, Tem muita gente muito estudada, muito culta e com QI razoável, bem alto, que acredita no mundo espiritual. Então isso não é para fracos. Eu sempre digo que a fé e a razão, elas são duas asas que levam o homem para Deus. João Paulo II fala isso no Fides et Ratio. Porém, tem muitas coisas que a fé não está contrária à razão, ela está sobre a razão não consegue alcançar, a ciência não consegue alcançar. E o mundo, a batalha espiritual, talvez seja uma dessas. Nós vamos falar para frente a diferença entre um problema psiquiátrico, psicológico e uma possessão diabólica ou demoníaca. Um abraço e até as próximas aulas.